Bom dia a todos, a todas, graça e paz, minhas irmãs. Hoje eu vou terminar o meu testemunho, concluir com um texto que, quando eu leio esse texto, eu me lembro muito bem da trajetória do meu filho. E esse texto me conforta sempre que eu leio, porque pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber por onde ia. Isso se cumpriu na vida do meu filho. Meu filho saiu pela fé, sem saber, nem sabia que era o chamado de Deus, mas eu acreditei. Naquele chamado. E pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro como ele da mesma promessa. Hebreus 11, 8 e 9. Irmãos, aqui nesses dois versos ele se cumpriu na vida do meu filho. Pois ele foi pela fé, e pela fé ele peregrinou. Ele ficou, conheceu, foi na igreja, começou a participar da igreja, então ele viu a necessidade de sair da casa do meu irmão, do ambiente que ele estava vivendo, e os irmãos acolheram ele. Os irmãos cederam alguns lugares para ele morar. Ele dormia em cozinha dos irmãos, dormia assim, em lugares assim. Todo mundo acolheu meu filho. E viram ele interessado, dedicado, como ele ainda é, na obra, e começou a namorar com a moça. A princípio teve resistência, de algumas pessoas que não acreditaram, porque afinal ele só era um filho de uma irmã, não era um membro, não era um crente, não era um cristão. Teve algumas relutâncias de algumas pessoas, que passou também, E ele continuou na fé. Tudo segundo o plano de Deus aconteceu. Ele arrumou trabalho em outra área, em uma firma que ele trabalha até hoje. Ela ajudou ele a arrumar trabalho. Ela rebatizou. Ela é uma moça de boa índole. Nasceu e se criou na igreja, filha de comportores. Mas só que ela estava, devido a muito tempo, sem batizadas, ela voltou. Teve necessidade de um rebatismo na vida dela. E os dois se batizaram juntos. Casaram-se e se batizaram juntos. E eu acreditei, meus irmãos. Eu acreditei aquele dia, aquele conforto, que aquele era o chamado do meu filho. E eu sempre que eu leio esse texto na Bíblia, me emociono muito, porque pela fé aconteceu tudo que Deus prometeu naquele dia. Falou para mim que se meu filho tinha que ser tirado daquele local, daquele lugar, por causa das influências dos amigos, e que lá onde ele está, para onde ele fosse, ele ia estar andando com Deus, andando com Jesus. E a gente, quando chega a esse ponto de encontrar e saber que o filho está longe, mas está andando com Jesus, a gente abre mão. Como eu estava lendo na história de Isaac, quando Deus pediu Isaac a Abraão não hesitou. E eu também, quando Deus pediu meu filho, eu não hesitei, eu não pensei na história. Vou ficar com saudade. O meu filho, não pensei nisso. Eu dediquei meu filho a Deus. E hoje, entreguei meu filho a Deus. E hoje eu estou ouvindo vida recompensa. Meu filho, ele mora em Manaus até hoje, é casado. Casado com Rose Winks. O nome dele é Juan Feitosa. Ela tem um filho. E o obreiro da época, que foi visitar o meu filho, imediatamente, quando eu mandei a primeira mensagem, um torpedo, ele ouviu aquele torpedo. Foi questão de 1 segundo para ele me retornar aquela mensagem. Quando ele falou, eu mandei um torpedo assim: irmão, por favor, peça alguém para visitar meu filho aí em Manaus. Eu não imaginei que ele ia me responder tão rápido, e nem imaginei que ele mesmo iria visitar meu filho. Eu achei que ele ia mandar alguém que fizesse trabalho missionário, E também que ia demorar. Mas ele estava com o celular na mão. Quando ele recebeu o torpedo, ele respondeu assim: me dê o endereço, eu mesmo irei visitá-lo. Nesses 2 torpedos, nem teve tempo para bom dia, boa tarde, como vai? Não, foi direto. E o obreiro da época era o irmão Hermes.
Hermes Machado, que agora, esse quadriênio agora, ele está de volta para Manaus. E eu creio que é para fortalecer mais o meu filho. Só que ele agora está voltando como pastor. Eu tive a liberdade de falar dele, o nome dele neste testemunho, porque ele fez um trabalho maravilhoso nas nossas vidas, né? Ele continua fazendo. Porque nós ainda mantemos contato. Depois de muito tempo afastado, nós mantemos contato e ele tem me ajudado muito, continuando nessa fé, com o programa Lições para a Vida. E eu acompanho todos os dias. E eu agradeço a Deus pelas histórias maravilhosas da Bíblia que se repetem em nossas vidas. A história de Abraão, a história de Isaac. E o meu filho tem uma semelhança, a trajetória dele começa como a trajetória de Abraão, mas ele tem uma semelhança com a história de José. Sempre que eu leio a história de José, tirando ali algumas partes, minhas irmãs, que fala sobre o abandono, né? O meu filho não foi abandonado pelos irmãos, ele foi abandonado pelo pai, né? E eu daria vários testemunhos, mas isso aí precisava conversar com ele e ele seria a pessoa ideal para falar disso também, né? Mas é para a honra e glória de Cristo. Eu acredito que esse testemunho da minha vida ficou marcado e é uma experiência linda, uma das várias experiências lindas que eu tenho com Deus. E vale a pena nós dedicarmos, abrir mão dos nossos filhos, abrir mão dos nossos propósitos para ouvir o chamado de Deus. Eu compreendi que esse seria o chamado de Deus naquele dia. Eu não me preocupei. Eu descansei no Senhor. Como eu aprendi no testemunho da irmã Raquel Lage, eu ouvi, acompanhei o testemunho dela. E quando ela fez a oração pedindo aos filhos, os filhos da irmã, ela fez a oração pedindo a Deus e os filhos dela veio justamente da forma que ela desejava, mas que ela orou ao Senhor e descansou. E o meu filho, ele nasceu dia 29 de janeiro, da mesma data que os 2 filhos da irmã Raquel Lage. Então isso me deu mais inspiração ainda para contar esse testemunho e para continuar tendo fé. Que Deus possa cada vez mais nos abençoar e que nós, irmãs da jornada, possamos cada vez mais alcançar pessoas, almas com o nosso testemunho. Irmãs, cada testemunho que eu tenho visto, eu tenho aprendido algo, tenho tirado algo para a minha vida. Não vou poder citar tantos aqui, mas sou grata a Deus pela oportunidade. Deus seja louvado. E o meu irmão, ele continua em Manaus. Ele saiu do mundo do crime. Hoje em dia, ele não está na igreja ainda. Mas ele é um novo homem. Ele saiu da vida do crime. E ele é um homem restituído, né? Ele é um homem da sociedade, pagou tudo que devia com a justiça e é um empresário. Aí em Manaus encontrou uma grande mulher que ajudou ele a sair do mundo do crime e hoje ele é um homem da sociedade. Ele não tem medo de andar, ele não deve nada para a justiça. Que Deus possa também alcançar a vida dele. Amém. E assim eu concluí o meu testemunho. Essa etapa desse testemunho.